Numa terra cercada por muralhas intransponíveis, onde o pecado imperava e os olhos de todos estavam voltados para a guerra, uma mulher desacreditada pela sociedade tomaria uma decisão que ecoaria por gerações. Nem reis, nem generais, mas uma mulher com um passado marcado por vergonha carregava o fio invisível da redenção. Esta é a história de Raabe, a prostituta que desafiou Jericó, enganou os espias do rei e entrou para a linhagem do próprio Messias. Jericó despertava lentamente. Suas ruas estreitas começavam a ser invadidas pelo barulho dos mercadores montando suas tendas, enquanto o calor do deserto começava a riscar o céu com tons dourados. Era uma cidade opulenta, rodeada por muralhas espessas que pareciam sussurrar histórias de impérios passados e conquistas sangrentas. Em meio ao labirinto de casas de pedra e poeira, vivia Raabe, uma mulher conhecida não por sua sabedoria, nem por sua nobreza, mas por sua ocupação, prostituta. Mas havia mais nela do que aquilo que os olhos julgavam. Sua casa, construída sobre o próprio muro da cidade, dava-lhe uma visão privilegiada do que se passava dentro e fora de Jericó. Era como se desde sempre Raabe vivesse entre dois mundos, o interno e o externo, o sagrado e o profano, o que estava condenado e o que viria para libertar. Aos olhos dos homens, ela era apenas mais uma mulher vendendo o corpo em troca de moedas. Mas por trás daquele olhar endurecido pelas noites frias e contratos silenciosos, havia um espírito que ansiava por algo mais, algo que nem ela sabia nomear ainda. Todas as manhãs, quando os gritos do mercado se misturavam ao som das carruagens e ao cheiro de mirra e suor, ela observava, ouvia os rumores, percebia o medo disfarçado em bravatas, porque havia um novo nome que corria pelas bocas dos mercadores: Israel. Diziam que um povo nômade guiado por um Deus invisível estava avançando rumo a Canaã, que atravessaram o deserto durante 40 anos, alimentados por pão que caía do céu e protegidos por colunas de fogo, que haviam vencido reis, destruído cidades e, mais recentemente, devastado os amorreus, gigantes temidos por sua crueldade. E agora estavam acampados não muito longe dali. Raabe ouvia tudo, cada sussurro, cada superstição, mas diferente dos demais, não ria. Dentro dela, algo despertava. Talvez fosse medo, talvez esperança, talvez uma centelha de fé que insistia em não morrer, mesmo num lugar onde os deuses eram feitos de pedra e sacrifícios humanos eram comuns. A cidade estava inquieta. Os sacerdotes de Baal exigiam ofertas dobradas. As crianças choravam mais à noite. Os soldados treinavam com mais rigor. O rei mandava reforçar os portões, mas nada disso mudava o que Raabe via nos olhos das pessoas. Eles sabiam que algo estava vindo, algo contra o qual muralhas não adiantariam. Enquanto isso, Raabe voltava para sua casa, onde o silêncio a acolhia como um velho conhecido. Ela olhava pela janela alta que dava para o deserto. À noite, via tochas distantes e, em certos momentos, tinha a sensação de ouvir canções diferentes, mais leves, com promessas. E se perguntava: quem era esse Deus que caminhava com escravos e os fazia vencer reis? Quem era esse povo que não precisava de templos de ouro, mas marchava com uma arca? Seu coração se dividia entre a dúvida e a convicção, entre o que aprendeu com os sacerdotes de Jericó, deuses que exigiam sangue e obediência cega, e as histórias de um Deus que libertava, perdoava, andava com seu povo e destruía muralhas com som de trombetas. Certa noite, após atender um visitante que mais buscava conforto emocional do que prazer, Raabe subiu ao terraço. A lua cheia iluminava a planície ao redor de Jericó. O vento era seco, mas carregava uma leveza diferente. Ali, sozinha, ela fechou os olhos e murmurou uma prece. Não a Baal, não a Astarote, mas a esse Deus invisível dos hebreus. Ela não sabia seu nome, mas sabia que ele estava próximo.
Era como se no fundo Raabe sempre tivesse acreditado que existia algo além do que lhe ensinaram, algo que transcendia as estruturas religiosas e as condenações sociais, algo que chamava, mesmo quando tudo ao redor dizia para calar. Dias depois, algo mudou. 2 homens chegaram à cidade. Estrangeiros. Fingiam ser mercadores, mas seus olhos buscavam mais do que especiarias. Observavam atentamente, caminhavam com propósito, trocavam poucas palavras. Raabe os viu, primeiro de longe, depois mais de perto quando bateram em sua porta. Naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Ela não sabia ainda, mas estava diante de um divisor de águas em sua vida. Aqueles homens não eram simples viajantes, eram espias, hebreus enviados por Josué para sondar Jericó antes do ataque. E Raabe não os entregou. Ela os acolheu, escondeu-os sob as plantas de linho secando no terraço, mentiu ao rei, desafiou a autoridade, tudo por 2 homens que nunca vira antes. Mas algo dentro dela gritava que aquela era sua chance de mudar tudo. Antes que partissem, ela fez um pedido. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também o serão comigo. Salvem mim e minha família. O pacto estava feito. Um fio escarlate seria o sinal. Mas a verdadeira marca não estava na janela. Estava no coração de uma mulher que ousou crer quando tudo dizia que não valia a pena. Ela ainda era vista como prostituta, mas aos olhos de Deus, Raabe era aliança, fé e coragem. O som das botas dos soldados ecoava pelas vielas de Jericó como o rugido de uma tempestade prestes a cair. A cidade, embora cercada por muralhas, já sentia as rachaduras do medo se espalharem entre suas pedras. A busca por 2 forasteiros havia se transformado em uma caçada silenciosa. E Raabe sabia, um erro, uma hesitação, uma palavra fora do lugar, e tudo estaria perdido. Mas não vacilou. Os espias estavam escondidos no terraço, sob feixes de linho cuidadosamente dispostos. Ela mantinha o controle, mesmo quando os olhos dos guardas a miravam com desconfiança. Sim, estiveram aqui, mas saíram antes do fechamento dos portões. Se correrem, talvez ainda os alcancem. Uma mentira, sim, mas uma mentira que salvaria vidas. E talvez redimiria uma. Quando as vozes se afastaram, Raabe subiu ao terraço. Os 2 homens emergiram da escuridão, olhos atentos, prontos para correr. Mas ela os deteve, não com gritos, mas com uma pergunta que carregava o peso da alma. Sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O que vocês fizeram com os amorreus, com os reis do outro lado do Jordão? Todos aqui sabem, e todos estão apavorados. Ela não falava mais como prostituta. Falava como mulher de fé, como quem já não pertencia mais àquela cidade, mas à promessa que caminhava em sua direção. Eu lhes peço uma coisa. Jurem pelo Senhor, o Deus de vocês, que assim como fui leal com vocês, vocês também serão comigo. Quando Jericó cair, e sei que vai cair, salvem a mim e a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos os que me pertencem. Os espias olharam um para o outro. Estavam diante de algo que não esperavam encontrar ali. Fé. E mais do que isso, uma coragem que nem sempre viam entre os seus. O pacto foi selado. Um simples fio escarlate seria o sinal. Amarrado à janela da casa de Raabe, esse pedaço de corda traria à memória um outro sinal escarlate: o sangue do cordeiro nos umbrais das portas do Egito, quando Deus poupou os lares dos hebreus na noite da 10ª praga. E agora, mais uma vez, um símbolo vermelho separaria a morte da vida. Raabe ajudou os espias a descer pela janela. Sua casa, erguida sobre o muro, tornava a fuga possível. Fujam para as montanhas, disse, e fiquem lá por 3 dias, até que seus perseguidores desistam. Mais uma vez, não eram apenas instruções, era proteção, discernimento. Ela já não era apenas cúmplice, era guardiã.
Enquanto os homens desapareciam na escuridão, Raabe amarrava o fio vermelho na janela. Com mãos trêmulas, mas decididas, selava sua nova identidade. Ali, entre pedras velhas e pecados antigos, um ato de fé reescrevia seu destino. Mas os dias que se seguiram foram longos. Jericó continuava como se nada tivesse mudado. As pessoas riam nas tavernas, os sacerdotes continuavam a queimar incenso, os soldados patrulhavam os muros. Mas Raabe sabia. A contagem regressiva havia começado. Cada manhã era uma angústia. Será que eles voltarão? Será que cumprirão a promessa? E se não me reconhecerem? E se me esquecerem? Mas ela manteve o fio, imóvel, vermelho, como um grito silencioso de fé diante de um mundo prestes a ruir. Na calada das noites, ela reunia sua família. Um a um, explicou o pacto. Alguns duvidaram, outros choraram, mas ninguém saiu. Raabe não era mais sozinha. Agora havia uma casa marcada, uma casa esperando por salvação. Os rumores se intensificaram. O povo de Israel estava se movendo. Os olhos de Raabe, da sua janela, buscavam no horizonte o primeiro sinal. E então, um dia, o silêncio. Não era normal. Não havia som de carruagens, nem gritos de comércio, nem orações nas praças. Era como se a cidade inteira segurasse o fôlego. E então, vieram. Não com arietes ou catapultas, não com gritos de guerra, mas com trombetas. O povo hebreu marchava, em silêncio, dando voltas ao redor das muralhas sem pronunciar uma palavra. Só os sacerdotes à frente, com a arca da aliança entre eles, tocavam as trombetas. Um dia, depois outro, depois outro. Raabe observava tudo. Da janela via o exército mudo. O som das trombetas era como uma canção estranha, desconfortável, mas solene. Um julgamento que se aproximava, uma cerimônia antes da queda. Enquanto a cidade zombava, Raabe temia, mas não como os outros. Seu temor não era de destruição, mas de não ser lembrada, de que sua fé fosse esquecida. Mas o 7º dia chegou, e naquele dia algo mudou. Os israelitas deram não uma, mas 7 voltas, e na última, o som das trombetas explodiu no ar como um trovão. E então, o grito. Um brado que parecia arrancar os céus, e as muralhas, tão imponentes, começaram a cair. Poeira, gritos, caos. Jericó estava desabando. Mas uma parte permaneceu de pé. Uma janela com um fio vermelho balançando ao vento. Uma casa em meio às ruínas. Uma promessa que não foi esquecida. Os espias retornaram. Cumpriram o pacto. Raabe e sua família foram retirados em segurança, não como prisioneiros, mas como salvos. E enquanto Jericó ardia, Raabe cruzava os portões do acampamento hebreu, não mais como prostituta, mas como alguém que teve fé quando ninguém mais teve. Ela não sabia ainda, mas aquele fio escarlate a conectaria à história do povo de Deus para sempre. O deserto parecia respirar devagar após a queda de Jericó. As tendas do povo hebreu estavam agora organizadas ao redor da Arca da Aliança, e o murmúrio do povo se misturava aos salmos entoados ao cair da tarde. Enquanto os olhos estavam voltados para as ruínas fumegantes da cidade conquistada, poucos notavam a figura de uma mulher que caminhava em silêncio entre eles. Coberta por um véu simples, passos firmes e olhos marcados pela poeira e pela memória, Raabe agora andava entre o povo de Deus. Ela havia sido salva, sim, mas o que isso realmente significava? A sua casa ficava em ruínas. Seu passado era uma cicatriz visível para qualquer um que se lembrasse de Jericó. O olhar das mulheres hebreias era curioso, por vezes julgador, por vezes temeroso. Não sabiam quem ela era, só sabiam o que tinha sido. E o que ela tinha sido, entre eles, bastava para causar distância. Mas Raabe não buscava aprovação, buscava sentido. Não procurava os olhos dos homens, buscava os olhos de Deus.
Nos primeiros dias, ficou junto de sua família, alojada nas tendas dos espias que haviam feito o juramento. Eles a respeitavam, claro, ela havia arriscado tudo, mas entre sorrisos cordiais e distâncias silenciosas, ela entendia. Sua jornada de fé estava apenas começando. Um dia, aproximou-se da tenda de oração. Queria ver a arca, a mesma arca que os hebreus levavam nas batalhas, onde diziam que habitava a glória de Deus. Os levitas hesitaram, mas a deixaram se aproximar. Ela caiu de joelhos ali, em silêncio. Não pediu nada, apenas chorou. Ali, entre a poeira e a presença do Altíssimo, ela não era mais uma prostituta. Era uma alma lavada, uma mulher que ousou querer. Os dias passaram. O povo avançava pela terra prometida. Cada cidade conquistada era mais um passo no plano divino, e Raabe seguia com eles. Aprendia os costumes, observava as leis, escutava as histórias. Ouvia sobre Moisés, sobre o mar que se abriu, sobre o maná do céu, e, em especial, ouvia sobre um conceito que a tocava profundamente: a aliança. A aliança não era apenas um pacto externo, era um pertencimento, uma adoção espiritual. E ali, sobre o olhar invisível de um Deus que não se esculpia em pedra, Raabe começava a entender que seu novo nome não era apenas sobrevivente, era filha. Certo dia, enquanto ajudava a preparar o acampamento, um homem se aproximou. Seu nome era Salmão, um príncipe da tribo de Judá. Diferente dos outros, ele não a via com desconfiança. Seus olhos eram firmes, mas ternos. Sua presença não exigia, apenas oferecia. Salmão conversava, fazia perguntas, queria ouvir e, mais surpreendentemente, queria entender. Com o tempo, as conversas viraram convivência, a convivência admiração e a admiração amor. Sim, Raabe, a ex-prostituta de Jericó, foi pedida em casamento por um príncipe de Judá. Não foi um gesto de caridade, foi um ato de escolha. Salmão não viu seu passado, viu sua coragem, sua fé, seu coração novo. E quando a cerimônia aconteceu, algo maior estava se formando. Deus, que já havia incluído em sua salvação, agora a incluía em sua linhagem. Raabe e Salmão tiveram um filho, Boaz. Sim, aquele Boaz, o mesmo que anos depois se casaria com Rute, a moabita rejeitada, e geraria a linhagem de Davi, o rei segundo o coração de Deus, e da linhagem de Davi nasceria Jesus. Raabe não apenas foi salva, ela foi escrita no plano eterno. Mas entre o casamento e o legado havia o processo. Raabe teve que reconstruir a si mesma, aprender a viver em um novo sistema, trocar o peso das condenações por vestes de honra. Não foi automático, não foi mágico, foi espiritual. Ela passou a ensinar outras mulheres a falar sobre o Deus que não mede as pessoas pelo que foram, mas pelo que se tornam quando creem. Suas palavras tinham autoridade, não por título, mas por vivência. Ela sabia o que era a dor, a vergonha, a exclusão, e por isso sabia como falar com compaixão e não julgamento. O nome de Raabe passou a ser lembrado com reverência entre os hebreus. Sim, o passado ainda era conhecido, mas não como escândalo, como testemunho. Séculos depois, quando o apóstolo Tiago escrevesse sobre fé com obras, usaria seu nome. Assim também, a prostituta Raabe foi considerada justa pelo que fez quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Tiago 2, 25. E o autor de Hebreus, ao listar os heróis da fé, a incluiria entre os gigantes. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi morta com os desobedientes, pois acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Nenhuma outra mulher com esse passado foi citada assim, só ela. Porque sua história era mais do que uma história de sobrevivência. Era um retrato do que Deus pode fazer com quem acredita, mesmo quando tudo parece perdido. Os séculos passaram, impérios surgiram e caíram. Reis foram coroados e sepultados. A terra de Canaã floresceu e foi devastada. Mas a história de uma mulher de Jericó
marcada pela vergonha e redimida pela fé, continuou a ecoar como um fio vermelho que atravessa o tempo, costurando redenção, onde o mundo só via condenação. Raabe não foi apenas uma figura do Antigo Testamento. Ela se tornou um símbolo, um arquétipo da graça de Deus. E quando se olha para o fio escarlato em sua janela, não se vê apenas um sinal de salvação física, mas uma linha direta que aponta para a cruz, o maior fio escarlato da história. A narrativa de Raabe é uma resposta viva à pergunta que ainda assombra corações em todos os tempos. Será que Deus pode usar alguém como eu? Ela prova que sim, que o passado, por mais sombrio, não é um obstáculo para a promessa divina. É o palco perfeito para que a graça brilhe ainda mais forte. Raabe é o lembrete de que fé não nasce da perfeição, mas da decisão de crer mesmo quando ninguém mais acredita. Ela não tinha líderes espirituais, não tinha Bíblia, não tinha leis, só tinha os sussurros do que Deus fazia. E isso foi suficiente para mover o céu a seu favor. Sua casa virou abrigo, sua fé virou legado, seu ventre gerou reis, sua coragem entrou nos livros eternos. Mas o que a história de Raabe fala a nós hoje? 1. Deus escolhe os improváveis para revelar seu poder. Raabe era uma mulher marginalizada, social, moral e espiritualmente excluída. Mas foi justamente por meio dela que Deus preservou os espias e, por consequência, abriu caminho para a conquista de Canaã. Hoje ainda buscamos nos fortes, nos influentes, nos certinhos. Mas Deus segue escolhendo os que têm o coração quebrantado, os que mesmo com cicatrizes se dispõem a obedecer. Você não precisa estar limpo para se achegar a Deus. É se achegando que Ele te limpa. 2. Fé não depende de ambiente, depende de decisão. Raabe vivia em Jericó, uma cidade pagã, envolta em idolatria. Não tinha exemplos ao redor, mas sua fé nasceu do ouvir. E esse ouvir gerou decisão. Quantas vezes usamos o ambiente como desculpa? Minha família não crê, meu trabalho é pesado, minha rotina é difícil. Raabe prova que onde há decisão, há redenção. 3. Sua obediência hoje pode salvar toda a sua casa amanhã. Quando Raabe negociou sua salvação, ela não pensou só em si, pensou na sua família. Ela queria ver seus pais, irmãos e sobrinhos protegidos. Ela creu por todos, e todos foram salvos. Quantas famílias vivem às margens da fé porque ninguém decide crer primeiro? Raabe foi o elo, e você pode ser o elo em sua casa. 4. O fio escarlato continua disponível. Hoje não há mais muralhas de pedra cercando cidades, mas há muralhas de dor, culpa, medo e incredulidade cercando corações. E o mesmo Deus que entrou em Jericó para salvar Raabe quer entrar na sua história também. O fio escarlato é Cristo. O pacto de sangue não foi amarrado em janelas, mas sim derramado numa cruz. E aquele que crê, ainda que se veja como indigno, é transformado em herdeiro. Raabe entrou na genealogia de Jesus, porque decidiu confiar antes da vitória, antes da destruição, antes das provas visíveis. E hoje, o convite é o mesmo. 5. Seu passado não define seu propósito. Deus define. Não importa como começou, importa como termina. Raabe começou vendendo corpo, terminou gerando uma linhagem real. Ela começou excluída, terminou exaltada. Começou ignorada, terminou eternizada. Se há um nome que deveria estar apagado dos registros da fé, era o dela. Mas o céu não escreve com a caneta dos homens. Deus usa tinta escarlate, e onde o pecado abundou, a graça superabundou. Nos evangelhos, quando lemos a genealogia de Jesus, encontramos 4 mulheres: Tamar, Rute, Batseba e Raabe. Todas marcadas por histórias controversas,
mas todas restauradas pela fé. A linhagem do Salvador não foi construída com perfeitos, foi construída com os redimidos. Porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E se você hoje se sente distante, ferido, desacreditado, olhe para a janela de Raabe. Ali, entre os escombros de Jericó, havia uma fita vermelha dançando ao vento. Era mais do que um sinal de proteção. Era o lembrete de que fé transforma destinos, que a graça alcança os cantos mais escuros e que ninguém está fora do alcance da redenção divina. A história de Raabe nos ensina que não importa de onde você vem, importa para onde Deus pode te levar. A janela estava vazia agora. O fio escarlate, há muito retirado, já não balançava com o vento. Mas em cada geração, em cada coração que decide crer contra todas as probabilidades, ele continua vivo. Invisível, sim, mas real. Porque a fé de Raabe atravessou séculos, tocou reis, tocou o próprio Messias. E se hoje você se sente cercado por muralhas, preso a um passado que parece gritar mais alto que seus sonhos, lembre-se desta mulher. Ela não tinha um nome respeitado, não tinha um altar, não tinha um lar consagrado, mas tinha a fé, e isso bastou para mover os céus. Agora, a escolha é sua. Você vai deixar a história de Raabe ser apenas uma curiosidade do passado, ou vai permitir que ela transforme sua própria jornada? Se esta história falou com você, clique em curtir e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Escreva nos comentários: eu escolho o fio escarlate, para declarar sua fé, sua nova história. Inscreva-se no canal Ecos das Parábolas e ative o sininho, porque na próxima história vamos revelar outro personagem esquecido, que mudou o curso da Bíblia. Porque aqui, cada história revela um mistério. Cada mistério revela uma promessa. E toda promessa aponta para um Deus que transforma destinos.